tudo bom? Olha nós aqui para mais um Simples Assim Podcast. Hoje nós temos convidados. É? Convidados, vou te contar. Fala. Quem é? Um currículo e tanto. Historiador e mestre em História Social da Cultura, na PUC Rio. Sério? Sério. É doutor em Sociologia na UERJ. Posso falar? Tem Pode falar. mais um negocinho Tem dele. mais? Pode falar. Pouquinho só. É. Bolsista de pós-doutorado da Comissão da Memória e Verdade da UFRJ. Professor sabe de que rede municipal? Não, de quem? Da cidade de Maricá. Ah, tudo nosso, é daqui. Tudo nosso. Ele também é editor do site História da Ditadura. E não só isso, é autor de um livro. Livro? Um livro, Dançando na Mira da Ditadura, Baile Soul e Violência contra a População Negra nos anos 70. E olha que bacana, ele foi também assessor da Comissão da Verdade no Rio de Janeiro. Ah, é? Gente, quem é? Que currículo? Gente, esse cara deve ter uns 78 anos. Não, eu vou dar menos. Não é? Acho que 72. 72? Calma, é que com um currículo desse, gente, com vocês... Lucas Pedretti. Prazer em tê-lo aqui com a gente, Lucas, tudo bom? Prazer é meu, eu tô muito feliz de estar aqui. São 69 anos, na verdade. São 69 anos. Cara, como é que um menino da sua idade tem um currículo desse? Me conta. Qual a idade, Lucas? 30. Aí, um menino. Não, gente. Mentira, são 29. Aí, ó. Eu faço 30 agora em agosto. Aí, ó. Mas me explica isso pra gente aí. Conta pra nós como Com é que esse é isso. currículo maravilhoso. Com esse currículo e essa trajetória sua. Você começou com 5 anos, deve ser? Não, acho que eu entrei na faculdade, eu devia ter 18 anos. E assim, de fato, eu fiz a graduação, mestrado, doutorado, tudo no tempo ali, mínimo, né? E eu até podia inventar uma história legal para falar sobre isso, mas eu vou falar a verdade. A gente está vivendo um período difícil para quem atua nessas áreas, né? Os últimos anos foram muito duros. E para muitas pessoas que se formam hoje num curso de licenciatura, como eu me formei em História, você chega no mercado de trabalho que você não tem trabalho, basicamente. Então, muita gente acaba seguindo a carreira acadêmica porque é um lugar que você sabe que vai ter uma bolsa ali por 2 anos de mestrado, depois um doutorado. Eu falo assim, de verdade, que é isso, eu defendi doutorado, eu tinha 29 anos. Foi agora, então, recente. Não acho que alguém com 29 anos necessariamente tem currículo ou acúmulo de experiência, de estudo, de leitura que demanda para você ter um doutorado, né? Mas a gente está num momento que basicamente é isso. Eu tinha que seguir, fazer a bolsa de pegar a bolsa de mestrado, pegar a bolsa de doutorado. Você acha que essa coisa, às vezes, da falta de oportunidade te impulsiona, às vezes pode impulsionar assim, você e outras pessoas que estudaram com você a entrar mesmo nesse mundo acadêmico? Porque eu entrei eu fui fazer história para ser professor do ensino básico. Eu não tinha a menor ideia que era possível ser pesquisador. Eu não sabia como funcionava uma carreira acadêmica, eu não tinha a menor ideia. Queria ser professor do ensino básico. E foi na faculdade que apareceu essa possibilidade de pesquisar. Eu entendi como é que funcionava um mestrado, um doutorado, entendi a lógica da carreira acadêmica. E quando eu estava chegando no final da graduação ali, que eu estava trabalhando ali na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, fazer um mestrado era um passo meio que natural, exatamente porque você está ali para se formar e você não sabe se você vai conseguir um trabalho de professor numa escola privada, se vai abrir um concurso público, né? E aí muita gente acaba indo, né? E assim, por sorte, eu posso dizer que eu, de alguma maneira, eu gosto, né, desse processo de pesquisa, de leitura, da escrita acadêmica. Então, seguir nessa trajetória foi uma coisa que me gerou também, assim, uma satisfação. E natural também, né? Foi natural. Esforço. Acho que assim, a gente tem todo um debate hoje sobre depressão, né? Sobre a questão da saúde mental na pós-graduação, porque, de fato, é um grau de cobrança, é um grau de exigência, de demanda muito, muito alto. E às vezes um trabalho também solitário, né, Lucas? Essa história da leitura, né, da pesquisa. A pandemia agora piorou muito isso. Mas na medida em que, de alguma maneira, as pessoas que entram numa carreira como essa, história, ciências sociais, elas muitas vezes acabam seguindo a carreira acadêmica, vão fazer um mestrado, vão fazer um doutorado, porque aquela parece a única oportunidade de trabalho. Isso já faz com que você chegue ali no meio do doutorado e perceba, caramba,
Na verdade, não quero isso. Eu quero outra coisa da vida. Eu quero trabalhar no ensino básico, eu quero ser pesquisador. Só que você já está ali um pouco envolvido por esse mundo, né? E o legal é que você acabou conciliando as duas coisas, né? Porque você é pesquisador, já está no pós-doutorado, e você também trabalha com o ensino básico, né? Aqui na rede de Maricá, você trabalha com alunos na 7º ano, né? Que você trabalha, né? 7º ano, estou dando aula para o 7º ano agora. E eu, assim que eu me formei, eu tive uma experiência profissional na rede de Caxias, fiquei pouco tempo lá e acabei saindo para focar um pouco nessa coisa da carreira acadêmica mesmo. Mas em algum momento eu senti falta do ensino básico. Eu também estava ali mais ou menos no início do doutorado e vislumbrando. Bom, daqui a pouco eu vou defender essa tese, preciso de um trabalho. O que eu vou fazer? E aí comecei a fazer concurso, não sei o quê, e aí fiz para cá, para Maricá, passei, tô aqui na rede. Agora, é interessante a sua área de abordagem dentro da história, né? Você ia perguntar, por que você escolheu esse corte da ditadura, né? Para fazer essa pesquisa? O que te estimulou a isso? Olha, é uma boa pergunta. Eu não tenho familiares, né, envolvidos na luta contra a ditadura, eu não venho de uma família de militantes políticos, embora a gente sempre tenha tido debates sobre política, sobre a questão da desigualdade social lá em casa. Não era uma família com um desaparecido político, por exemplo, como é o que, em geral, faz com que as pessoas se interessem por esse tema de alguma maneira. Eu acho que eu já fui fazer história porque eu tinha já queria discutir esses temas sociais, políticos, eu já me considerava um cara de esquerda. Você já fazia isso na escola? Eu tinha uma militância ali, grêmio estudantil, essas coisas, mas não era um militante organizado, nem nada do tipo. Mas como uma pessoa que já se interessava por esses temas, a questão da ditadura sempre aparecia, né? Acho que todo mundo que começa a ter uma formação política num país que passou por essa experiência de ditadura militar, acaba, de alguma maneira, refletindo sobre isso, né? Então, eu tinha uma militância, assim, ali no início da faculdade, eu comecei a ter uma militância um pouco mais organizada, mas com questões relacionadas a direitos humanos de modo mais geral, direito à cidade. A gente estava naquele momento de discussão sobre mega eventos, toda aquela coisa sobre as remoções. Aquilo era um tema que me interessava. E o tema da ditadura, não sei, foi aparecendo, assim, tiveram contingências em relação a isso também, mas eu sempre achei que era um tema possível de pesquisa. E quando eu comecei a entrar em contato, e aí eu falo que eu me apaixonei pelo tema, mas é difícil, porque é um tema duro, né? Não é exatamente... Isso que é um tema duro, exatamente. Exatamente, me apaixonei pelo tema, mas eu acho que é um tema que nos permite discutir tantas coisas sobre o Brasil de hoje, e eu acabei achando que valia a pena insistir nessa discussão. Uma pessoa jovem e trabalhando na academia, já com esse viés. Como é que você faz essa leitura da realidade? Por ter estudado a ditadura, né, e ter entendido, e a gente vai falar muito mais sobre essa sua pesquisa, mas, por exemplo, você que estudou esse tema, que conhece esse tema a fundo, como é que você analisa esse momento atual da nossa história aqui, recente, que também, para mim, é triste, para alguns não, mas para mim que pessoas que pedem a volta da ditadura de uma maneira assim, tão... Como que eu vou falar para você? Tão espontânea e tão tranquila, que às vezes chega a dar um frio na espinha, como se tivesse sido bem assim, bem tranquila a ditadura. Exatamente. A gente viu isso agora, tem pouquíssimo tempo aí nos últimos anos, né, do governo passado, as pessoas falando isso muito abertamente, com muita tranquilidade, como se fosse apenas um período da história do Brasil sem mais. Sem mais. Enfim, eleger um presidente que faz apologia a um torturador. Enfim, essa fase atual nossa que a gente está vivendo e está começando a deixar de viver também, né? Que foi uma luta muito grande e tal. Como é que você vê essa situação? É falta de conhecimento da história? Essas pessoas ficam brincando com coisa séria? O que você acha? Eu acho que aí está digamos, um núcleo, né? O centro dessa discussão do porquê que é tão importante falar sobre a ditadura, né? A gente sabe, por experiências de outros países que também vivenciaram períodos de violências profundas na sua história, que a forma que você tem de evitar, ou de tentar construir maneiras de evitar uma repetição desse passado de violência, a forma que você pode construir barreiras, né? Construir aquilo que a gente vai chamar de uma memória coletiva, de crítica, de repúdio à ditadura, de repúdio ao autoritarismo, é exatamente falando sobre o passado.
É falando sobre o que aconteceu. É falando sobre isso nas escolas, é falando sobre isso nos filmes, é falando sobre isso em museus, nas políticas públicas, né? E o Brasil fez isso muito mal em relação à ditadura militar. Mas fez isso muito mal em relação à ditadura militar porque faz isso muito mal em relação ao seu passado de modo geral. Então, a gente não discutiu a escravidão, a gente não discutiu o colonialismo, a gente não discutiu o genocídio indígena, a gente não discutiu a ditadura militar também. E as coisas continuam, né? E aí você cita em algum dos seus estudos a conciliação? Claro, a questão da conciliação, né? É essa ideia de que qualquer transformação social no país precisa ser feita de modo muito lento, muito calmo, né? Para não... Gradual. Muito gradual e seguro, né? Para não gerar o quê? Balançar as estruturas. Exatamente. Né? As estruturas já foram balançadas, gente. Pois é, a gente viu isso. O que é o processo, né, de abolição à escravidão no Brasil, né? Um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Chegamos a falar isso num programa passado, né? Porque se abole a escravidão, se joga as pessoas e não se acolhe as pessoas, né? E a gente venera, a gente omite a luta, né? E aplaude a rainha, né? Isso. A princesa, no caso, a princesa Isabel. E a gente omite toda a luta e todo o conflito, como se esse realmente fosse um processo tranquilo, quando na verdade a gente... Uma dádiva da rainha. É uma dádiva, exatamente, Você sabe que da nobreza. Lá em 78, 79, ali no contexto da abertura política, quando o Movimento Negro Unificado, né, o MNU, tinha acabado de ser criado, eles produzem um documento histórico que é um dos textos mais importantes, eu acho, assim, que eu já entrei em contato, produzido naquele contexto, em que eles elaboram esse argumento, né? O processo de abolição da escravidão foi a primeira transição lenta, gradual e segura da história do Brasil, né? Usando, né, aquele termo que estava sendo usado pelos militares para designar o processo de redemocratização, eles usam para falar, olha, isso aqui não é novo, né? Isso que a gente está vivendo agora para sair dessa ditadura é o modo pelo qual o Brasil sempre lidou com os seus passados traumáticos, que é fazer de uma forma que, né, tem aquela frase famosa, né, mudar tudo para que tudo permaneça como está, coisas nesse sentido. Mas tem uma coisa em psicologia que você fala, que quando você não trata e não fala dos seus traumas, na verdade esses traumas eles não passam, eles continuam ali, né? Estão ali escondidinhos, mas uma hora... E quando volta na forma de sintoma em geral. De sintoma pior, em geral. Né? E nós vimos agora há pouco tempo esses sintomas voltando. Exatamente. Né? E se não tivesse assim uma intervenção dura, nossa, eu nem sei o que poderia ter acontecido com o Brasil. Claro, sem dúvida. Então, a gente está agora numa CPI do dia 8 de janeiro, que é uma grande tentativa de golpe. Sim. Né? E um golpe contra a democracia mesmo, tá certo? Porque o golpe contra a Dilma também foi contra a democracia, mas eles queriam dar um passo a mais naquele golpe. E a gente está, enfim, para quem está acompanhando a CPI aí, tem horrores ali que às vezes eu fico, sabe? Porque nós temos conversado aqui algumas vezes, né, eu e Isabel, sobre a importância da política. E a gente sempre fala que a gente fica batendo na política partidária. A política partidária, cada um escolhe a sua, tá certo? Mas a gente sempre quer discutir por que endemoniza a política. Por que os jovens não querem saber? Cada um por si, com seu fonezinho de ouvido, fazendo suas coisas e não se relacionando em nada com a sociedade e com as políticas públicas, debatendo, enfim, assuntos que... Não precisa discutir os juros. Eu até falo, eu brinco isso. Não precisa discutir o Banco Central. Mas vamos discutir aquela política pública do nosso dia a dia que nos interfere, né? Que é o transporte público, que é a educação, que é a saúde, que é, enfim... que é a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, tá certo? E isso é política. E as pessoas negam isso, né? O que você falaria assim sobre esse assunto para nós? Qual que é essa importância? Escolher um partido já é um problema de cada um, mas se preocupar com o futuro do seu país, acho que talvez fosse um passo para a gente também fazer alguns ajustes de conta com o passado. Sim. Sem dúvida nenhuma. Assim, eu falo isso muito com meus alunos, né? Assim, quando eles vêm com alguma demanda, alguma reclamação, eu falo, se organizem, façam um abaixo-assinado, né? Qual é a demanda? Tem a ver com a quadra? Tem a ver com a merenda? Tem a ver com...
por que vocês não se organizam e vão conversar? A gente lá na escola foi criado um grêmio recentemente, por exemplo. Eu parabenizei muito eles por isso, né? Porque sem formas coletivas de organização, né, a gente vai ficar sempre à mercê exatamente dessas mudanças graduais, lentas e seguras das estruturas sociais. Na verdade, desses processos que não mudam as estruturas, né? Que reproduzem as estruturas, que só permitem que mudanças superficiais aconteçam. E é importante que eles saibam, assim, desde pequenos, você dá para sétimo, deve ter, não sei, 11 anos 11, mais ou 12. menos, 11, 12, eles saibam dessa importância da organização. Né? É muito difícil quando você vai fazer sozinho alguma coisa, mas quando você se organiza, como você tem uma estrutura, você consegue avançar mais. Sim. Então, é importante eles saberem disso e importante eles contarem. Eu acho que aula de história é muito bacana para isso. Porque tem uma coisa que a gente sempre fala em aula de história, que é assim, em geral as pessoas falam, você tem que conhecer o seu passado para entender o presente. Acho que é mais ou menos isso, né? Porque se você não entende que essas mudanças aconteceram de forma muito lenta, né, de que as pessoas foram libertas, mas não foram acolhidas, né, que existem essa coisa de não querem balançar as estruturas. A ditadura existiu e foi um dos piores momentos da história, né, do Brasil, e ainda tem gente que volte. Porque como? Se você sabe de tudo, se você conhece profundamente o teu passado, algumas coisas você nunca vai querer que volte. Você vai sempre combater para que não volte, para que as coisas avancem e sejam melhores, né? Então, acho que é importante que essas crianças tenham essa percepção. Eu acho que as aulas de história, por exemplo, assim como outras histórias, fazem uma maior diferença. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que tentar fazer, né, quando está lidando com alunos dessa idade, com professores de história, é muito isso. Eu falo essa coisa que é muito básica, talvez, para quem é mais velho, mas que em algum momento as pessoas simplesmente não se dão conta disso, que nem tudo sempre foi como é hoje. Né? Que as coisas são da forma que são por conta de escolhas que foram feitas no passado, por aqueles que detinham o poder de fazer essas escolhas, né? Então, que alguma coisa mudou porque alguém lutou lá atrás, né? Exatamente, né? E o que foi transformado é porque outras pessoas brigaram para que essas transformações acontecessem. Então, a criação disso que a gente pode chamar de uma consciência histórica, né? Da ideia de que a gente chegou aqui, nesse presente, mas se as escolhas feitas no passado tivessem sido diferentes, a gente estaria em um outro presente, ela nos permite discutir que, olha, o futuro não precisa ser uma reprodução do passado. Porque se a gente fizer escolhas diferentes a partir de agora, a gente pode ter um futuro de uma forma ou de outra. E daí a gente desdobra isso para essas discussões, por exemplo, a da Princesa Isabel. O que significa criar uma consciência histórica sobre o processo de abolição, né? Quais são os personagens, né, relevantes dessa história? É a princesa ou são os escravizados, os abolicionistas, né? Em relação à ditadura, né? Como contar essa história? É uma história de um grupo de militares que se organizou para livrar o país de uma ameaça comunista? E cada um tem um lado, tem um contexto, ou eram visão, elites, né? Percepção. Exatamente, ou eram elites que se organizaram para impor um projeto de aprofundamento das desigualdades no país, né? E na medida em que eles acho que isso responde um pouco também essa questão da importância da política, né? Na medida que você desenvolve essa consciência histórica e fala, olha, o futuro pode ser diferente, isso pode te levar a uma coisa. Não, então vou me organizar para que o futuro seja diferente, porque esse presente não me agrada. Esse presente de desigualdade, esse presente de racismo, não tá legal. Alguma coisa precisa mudar. Sabe o que me lembrou agora? Tem um programa que meu filho gosta muito de ver. É um cara que ele é um aventureiro, né? Esses programas que dão essas plataformas. Então, ele é um aventureiro que ele sai fazendo um monte de coisa. Só que ali, você pode escolher o que o cara vai fazer. Você vai lá, no meio do episódio, você fala assim, escolha o que ele vai fazer. E aí tem 2 caminhos, né? E aí eu vejo sempre ele escolhe os 2. Ele escolhe um primeiro que ele acha que vai ser melhor, ele vai lá e escolhe, aí o cara continua a historinha e termina, finaliza. Aí outro dia ele falou assim, mas e se ele escolhesse esse daqui? Ele foi lá no outro, né? Pena que na vida real não dá pra gente fazer isso. Não. Né? Mas dá pra gente fazer uma autocrítica. Não, mas é melhor que a gente tenha consciência e fazer uma autocrítica e mudar. E como o Lucas falou, já tá cultivando nessas crianças para que, quando eles tomem as decisões sejam as mais equilibradas, né? As mais...
vou usar a palavra acertada, mas não seria acertada. Vou botar equilibrada, né? Para que a gente tenha um presente um pouco melhor. Você sabe que eu bato sempre nessa tecla da participação política, né? Da organização social, seja ela para reivindicar a melhoria na quadra, seja ela para reivindicar qualquer coisa, você precisa se organizar e debater e discutir a necessidade coletiva. Estava assistindo um podcast esses dias, aí eu vou citar aqui uma pessoa que não é da lista das pessoas que eu admiro, que é o Luciano Huck. Ele deu uma entrevista no Podpah, que é um podcast aí bem famoso, e ele falou uma coisa que eu falei, vou ter que concordar com esse cara. Ele fala assim, ele pergunta para os meninos, vocês conhecem algum político? Aí os meninos, não, político não. Aí ele fala, que pena, ruim, hein? Vocês deveriam ter vários amigos políticos que tivesse, que influenciasse a sociedade, que tivesse... Porque vocês fazem política aqui todos os dias. Todos os dias. Né? Usando esse microfone, fazendo debate e tal. Eu quero voltar daqui, ele fala assim, eu quero voltar daqui 10 anos e fazer essa mesma pergunta e vocês falarem que sim, vocês têm vários amigos políticos. Por quê? Porque a gente é com a política que a gente precisa se preocupar. Porque, é como eu estava te falando, se a gente for escolher o partido, depois é outro problema. E aí vamos debater ideias. Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser de... Enfim. Mas aí já... Agora, o que importa é que você se organize e que você participe. E aí é isso, sabe, Isabel? Porque com a participação... A gente também já fez um programa aqui sobre verdades, né? Então, assim... A própria participação social do dia a dia, isso faz com que você mude, inclusive, né? Então, assim, eu nunca mudei. Que pena, hein? Você é um infeliz, né? Porque o legal se você é mudar, nunca mudou, então que pena. Fico com dó de você. Você nunca mudou, né? Ou seja, então a luta social, a relação e a gente fazer esse joguinho todo dia, Vera, na vida, né? É que faz com que a gente mude, né? Não sei se é muita filosofia, mas eu acho que é por aí mesmo. Não, eu acho que é isso, assim, essa coisa da relação com a política, né? A gente hoje vive um cenário que, de fato, né, a juventude tende a olhar para a política com repulsa, né? Mas não tem nada que agrade mais aos donos do poder, né? Às elites, aqueles que estão no topo da pirâmide dos privilégios, os homens, os brancos, né? Os ricos. Tem nada mais interessante para eles do que a política. Do que quem está na base da pirâmide não queira fazer política. Claro, né? Que não queira fazer. E porque eles estão fazendo política o tempo todo. O tempo todo. Fica a vida assim mesmo. Toda. Deixa do jeito que está. Alguém vai exercer o poder, né? Alguém vai exercer o governo. Alguém vai exercer a organização da sociedade. Enquanto outros vão estar ali falando, eu não quero saber de política. A questão é quem vai fazer, né? O quanto a gente vai lutar para que esse exercício do poder seja mais democrático ou menos democrático, seja mais inclusivo ou menos inclusivo, seja voltado para reduzir as desigualdades ou aprofundar as desigualdades, né? Quando quem está na base da pirâmide não se organiza e só se organiza para fazer política quem está no topo, não dá para esperar que as coisas mudem. Agora, mas tem aquilo também, né? Tem aquele velho barbudo, Marx, que falava, né? Os homens, né? Os seres humanos fazem a sua história, mas não a fazem como querem, né? Fazem de acordo com as circunstâncias. A gente vive um país que as estruturas sociais, né? O racismo, a desigualdade, a misoginia são muito profundas, muito aprofundadas, né? Então, é isso. Tem uma série de estruturas que falam para esses meninos e essas meninas da juventude o tempo todo que, esse não é o seu lugar, você não cabe aqui. Então, demanda um esforço, uma luta, né? Que a gente tem visto, eu acho que cada vez mais da parte da juventude. Sim. Querer romper com esses limites, essas estruturas e falar, não, eu vou participar da política, eu vou debater, né? Eu, como mulher, não vou ficar nesse lugar, né? Específico que vocês, homens, determinaram para mim. A gente acha que está vivendo um momento... Numa sala de aula, a gente vê muito isso, né? Assim, esses debates, como gênero, como raça, estão muito presentes na sala de aula, né? Acho que a gente está num ponto de não retorno em relação a isso. Né? E não é à toa que o outro lado vem com tanta força. Com tanta força. Porque eu acho que parte das elites... É uma reação a uma ação que já está vindo. Parte desses grupos entende que os seus privilégios históricos podem estar ameaçados. Né? Então, todos esses processos, né, por exemplo, a questão da violência, né, nas escolas, a violência contra as escolas, tem muito ressentimento, né, em torno disso, né, de homens brancos perdendo seus lugares de privilégio e de
fala exclusiva, né? Nisso a gente notou muito na implementação da política de cotas nas universidades, né? A gente encontrou uma reação, nossa, muito grande em relação a estão querendo baixar o nível das universidades. Encontramos, né? Até hoje você ainda vê gente perguntando para o outro, você vai ter coragem, né, de se tratar com médico, cotista, né? Como se o cara estudasse numa sala separada, tivesse um conteúdo separado, né? Não tivesse acesso às mesmas coisas que uma pessoa branca vai ter, né? Enfim, é muito preconceito, né? Muita... Eu acho que realmente essa coisa de se sentir ameaçado, né? O homem branco se sentindo ameaçado, então se eu estou ameaçado eu vou lá atacar e vou dizer que aquilo é ruim, que não presta. E aí é que, bom, você que estuda história, né? Se a gente fizer uma linha do tempo, sempre é a mesma coisa, né? Sempre vai ter um apartamentozinho de 400 mil reais, sempre vai ter um comunismo que está chegando, sempre vai ter uma escola ou uma professora que queira ensinar coisas pervertidas para os seus filhos, sempre vai ter alguma coisa que vão construir para impedir o crescimento de de uma nova linha de pensamento, de raciocínio, e aí eu também não... que mostre que as pessoas precisam participar mais e tal. Então, eu acho que é engraçado, né? Porque, assim... a gente vai lá, estuda, porque história é uma coisa que não devia ser só coisa para estudar na escola, né? Todo mundo devia ficar lendo livro de história como romance, né? Pra gente poder saber de todas as fofocas que aconteceram, porque livro de história nada mais é do que fofoca, né, gente? Conta tudo que aconteceu. O que aconteceu lá? Fulano que lutou, que prendeu, que saiu, que casou, que foi. Livro de história não tem historiador que não seja fofoqueiro. Que não seja fofoqueiro, isso é um fato. É uma história fofoca, é contar o que aconteceu naquele tempo. E a gente vendo toda essa... E tem bastante coisa, né? Porque, por exemplo, hoje você tem internet, você dá um Google, você sabe o que aconteceu. Antigamente, não. Antigamente, você tinha que ter uma Barça para saber. Pois é, eu acho que como é que as pessoas ainda são... eu não posso falar a palavra burra porque é feio, né? Então, eu posso ser classificada... Porque só para dizer que eu não posso falar burra. Mas a pessoa é desinformada demais, gente. Mas eu acho que a questão essa é uma questão fundamental, assim, porque E a gente discute muito isso, né? Assim, em algum momento, eu acho que a gente imaginou que estudar história, né? Uma prova de história é o quê? A prova que eu ia perguntar em que ano começou a Revolução Russa. Só que hoje em dia... Quando que Pedro Álvares Cabral chegou aqui? O descobrimento do Brasil. A proclamação da República. Né? E por muito tempo se imaginou, e eu acho que ainda existe uma certa expectativa em torno disso, né? De que história é basicamente um compilado de datas e nomes. De datas e nomes, exatamente. Cada vez mais... Esse é o tipo de informação, de dado, que é irrelevante que um aluno decore. Porque é isso, ele vai... Não precisa nem mais clicar no celular, ele vai falar em voz alta, ok, Google, me diga que dia... E aí, então, assim, cada vez mais, o estudo da história precisa ser um estudo que permita nossos estudantes a desenvolverem a capacidade de fazer uma leitura crítica sobre dados históricos, né? Ou seja, não se trata de decorar que dia aconteceu alguma coisa, se trata de como interpretar determinados processos históricos, né? Como interpretar criticamente o tipo de informação que eu recebo. Porque os professores de história, os historiadores, eles são um dos agentes que está falando sobre o passado, né? Então, o menino chega na minha aula de história e me ouve falando sobre algum determinado acontecimento, mas à tarde ele pode entrar no YouTube e pesquisar lá, né, aquela empresa negacionista que produz vídeos sobre a história brasileira a partir de uma perspectiva de extrema-direita, negacionista, e esses grupos vão estar falando sobre aquele mesmo acontecimento que eu falei. Por uma outra perspectiva. E aí ele vai... né, depois está vendo televisão e vai vir um jornalista e vai falar sobre a história. Então, o passado ele é um objeto que está o tempo todo sendo discutido na cena pública, né? E os historiadores, os professores de história não detêm um monopólio da interpretação do passado. Mas a gente precisa ser capaz de fornecer instrumentos para os nossos alunos, para as nossas alunas, para que quando eles entrem em contato com essa versão de extrema-direita negacionista do passado, eles possam falar, opa, não, peraí, isso aqui
Pelo menos identificar, alguma coisa não está funcionando aqui, porque, né, tá operando um tipo de argumento negacionista, anticientífico, né? Ou é contraditório com o que eu ouvi hoje de manhã na aula, então vou pesquisar mais para saber. Pois é claro que isso pode levar, como tem levado em várias escolas, né, a um tipo de confronto, né, entre alunos que viram para os professores e falam, mas não foi isso que eu vi no YouTube, né? Essa ideia de ser o professor de história mentiu para você, a gente ouve muito isso, né? Seu professor de história mentiu para você a vida toda, né? É um dos desafios grandes da sala de aula hoje, né? Mas eu acho que ele é fundamental exatamente por isso, né? Porque é como manejar essa infinidade de informações e de dados disponíveis sobre o passado. Como navegar nesse passado que é tão acessível hoje, através de vídeos, filmes, YouTube e podcasts, como um jovem pode navegar nessas informações e interpretar criticamente sem cair em negacionismo, sem acreditar nessas versões falsificadas do passado, que no limite tem só um objetivo, que é justificar a manutenção dos privilégios, das estruturas da desigualdade, né? Eu queria voltar aqui no assunto, já que você se autodeclarou fofoqueiro. Você falou isso. Falou. Todo professor de história é um fofoqueiro. Eu sou um professor de história logo. Exatamente isso. Não, eu queria falar um pouquinho desse teu trabalho com a ditadura, que é um trabalho seu de pesquisa, né? Longo, né? Mestrado, não sei se você teve pós ou foi para mestrado direto, mas mestrado, doutorado, pós-doutorado. Eu até te perguntei nos bastidores, que mesmo falando esse tempo todo, eu falei, você ainda consegue encontrar coisa nova, né, sobre esse assunto? E você falou, nossa, tem uma infinidade de documentos, né, a serem acessados ainda. Mas queria que você contasse uma fofoca assim, pra gente, dessa comissão da verdade que você participou no Rio de Janeiro, você assessorou. E só para lembrar para o pessoal que essa comissão, né, teve uma Comissão Nacional da Verdade, ela foi instituída justamente para falar dessas violações aos direitos humanos, né, toda a violência que as pessoas sofreram na época do regime militar da ditadura. E queria que você contasse um pouco como foi essa sua experiência. E de fofoca que tem lá, o que você descobriu, que eu sei que tem uma coisa sobre um personagem importantíssimo da cultura brasileira. Tem uma coisa que eu vi dele aqui nessa pesquisa dos bailes souls e tal, que foi perseguido porque eles poderiam ser uns Pantera Negras no Brasil e trazer o comunismo para cá. Eu fiz uma pergunta e você está fazendo outra coisa para ele. Mas é porque eu acho que foi quando ele foi atrás dessa pesquisa que ele descobriu a fofoca. Não foi? Está confundindo o entrevistado. Não estou confundindo. Eu ia acabar chegando nesse ponto porque eu acho... porque eu acho que daí ele pode fazer uma linhazinha ali. Ele foi pesquisar eu ia nessa direção. Eu ia nessa direção. Então tudo bem, então tudo bom. Porque qual é a grande questão, né? Assim, a gente, como eu estava falando no início, a gente tem muita dificuldade de lidar com o nosso passado no Brasil, com todos os nossos passados traumáticos e violentos. Em relação à ditadura militar, por uma série de razões difíceis de aprofundar, mas que a gente pode voltar a elas depois, a gente conseguiu, com muitos limites, com muitas dificuldades, com muitas críticas, constituir algumas iniciativas públicas de reparação em relação a essa violência, né? De investigação, de reparação, no âmbito daquilo que é um termo que o direito vai chamar da justiça de transição, que é o quê? Quando sociedades que atravessam períodos de conflito, sejam ditaduras, sejam guerras, constroem mecanismos para tentar lidar com aquele passado de violência e fazer com que ele não se repita, né? Essa ideia de justiça de transição remete lá a todo o período pós-genocídio nazista, Segunda Guerra Mundial, etc. Bom, o Brasil, como eu falei, com muita dificuldade, com muito limite, criou alguns órgãos públicos voltados para reconhecer e reparar essa violência da ditadura. A gente tem 3 grandes organismos que foram criados em algum momento. Uma comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos, foi instituída em 95, ou seja, 10 anos depois do final formal da ditadura militar. Foi a primeira vez, 10 anos depois, primeira vez que o Estado brasileiro reconheceu ter violado direitos naquele período,
né? Reconheceu ter praticado violações de direitos humanos. Então, é muito tempo que passou, né? Em geral, por exemplo, comissões da verdade são instituídas imediatamente após conflitos, né? É o caso argentino, né, que saiu de uma ditadura e imediatamente o primeiro governo civil instituiu uma comissão de investigação. Enfim, uma série de outros lugares que criaram comissões da verdade, né? O mundo hoje já teve dezenas de comissões da verdade. Então, a gente demorou 10 anos para criar o primeiro órgão. Depois a gente demorou mais não sei quantos anos, né? 7 anos para criar uma comissão de anistia que tinha o dever de reparar perseguições feitas pela ditadura. E depois mais 10 anos para criar a tal da Comissão Nacional da Verdade. Então, ela foi instituída em 2012. Da forma gradual e lenta. Muito gradual, muito lenta, muito conciliada, né? Com muitas Começou com o Fernando Henrique, não foi? Depois, sim, essa primeira comissão foi com o Fernando Henrique. Mas que só sai por conta da pressão dos familiares de mortos e desaparecidos, da luta dos ex-presos políticos, né? Dos movimentos sociais. A igreja também teve um papel importante, não? A igreja teve um papel muito importante durante a ditadura, principalmente. Né? A Comissão Justiça e Paz, Dom Paulo Evaristo Arnes, todos esses foram figuras fundamentais, né? Porque aquele era um momento em que a ideia de direitos humanos estava ganhando força no mundo, etc. E a igreja estava num momento de transformações internas também, né? Então, a Igreja Católica teve um papel importante. Mas o caso da Comissão da Verdade, então é isso, ela é instituída 30 anos depois do final da ditadura militar. Muito atraso, com muita dificuldade. E, de alguma maneira, ela, dentro dessas dificuldades que o Brasil tem de falar do seu passado, ela foi objeto de algumas críticas por parte de movimentos sociais, por parte de militantes, por parte de pesquisadores, que, de alguma maneira, apontavam que a comissão ela seguia reproduzindo uma série de silêncios que marcam essa memória da ditadura no Brasil. Do que eu estou falando? Estou falando, por exemplo, de que a gente nunca discutiu a fundo qual foi o impacto da ditadura militar sobre os povos indígenas. Qual foi o impacto da ditadura militar sobre os trabalhadores, seja do campo, seja da cidade? Qual foi o impacto da ditadura militar sobre a população LGBTQIA+. Qual foi o impacto da ditadura militar nas favelas e nas periferias? O impacto da ditadura militar contra a população negra, né? Por quê? Porque, de alguma maneira, essa memória que a gente conseguiu constituir, ela, de alguma maneira, dava centralidade ao conflito entre militantes da esquerda armada e o Estado, né? O movimento estudantil. O movimento estudantil e um movimento estudantil que era de jovens que estavam nas universidades. Exatamente. Porque não era aqueles jovens que estavam... Porque tinha jovens fora das universidades. Exatamente. Em geral, então, as figuras que se consagram... Embora nem todos que participaram da luta armada tivessem esse perfil... Mas as que se consagraram as figuras que se consagraram eram o quê? Jovens brancos de classe média alta. Da universidade, que frequentavam universidades. Porque isso tem a ver com uma capacidade de visibilidade. A gente sabe isso até hoje. Né? Quando morre um jovem assassinado na favela, quando morre um jovem na Zona Sul. A diferença da visibilidade. É outro, não, gente, vamos, só um parênteses. Os imigrantes todos que morreram na travessia agora e aqueles milionários que foram ver o Titanic. Para eles, toda a estrutura de resgate. Os outros lá era muito fundo, não tinha como lá resgatar. É assim que funciona. Em termos acadêmicos, em academiquez, uma filósofa chamada Judith Butler vai chamar isso de distribuição desigual do luto. Né? O luto é distribuído desigualmente. Nós não nos enlutamos da mesma maneira, a depender da cor da pele, do lugar de origem, do gênero, etc. Mas a Comissão da Verdade foi um momento em que esses debates se afloraram. Por quê? Porque a gente nunca discutiu tanto sobre a ditadura militar quanto naqueles anos. A comissão coincidiu com os 50 anos do golpe, né, 2014. Então, você teve uma série de iniciativas, pesquisas que começaram a apontar e falar exatamente sobre isso. Olha, não dá para falar sobre ditadura sem falar sobre pontos sobre povos indígenas. Exatamente. Não dá para falar sobre ditadura sem falar sobre as violações nas favelas. Não dá para falar sobre ditadura sem falar sobre o tipo de violência que as mulheres sofreram de forma específica. E aí, nesse contexto, comissões, como por exemplo a Comissão da Verdade do Rio, tiveram a capacidade de avançar em algumas dessas pesquisas de forma um pouco mais profunda do que a Comissão Nacional da Verdade conseguiu. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente conseguiu constituir no nosso relatório final capítulos sobre a violência da ditadura nas favelas e a violência da ditadura contra a população negra. Ao contrário da Comissão Nacional da Verdade, que por uma série de razões não trouxe esses temas para o seu relatório final. Então,
talvez a principal fofoca, né, que eu pudesse contar sobre a Comissão da Verdade do Rio, é que exatamente a gente, assim como, por exemplo, em São Paulo, a Comissão da Verdade de São Paulo também fez, a gente conseguiu reunir força interna ali para bancar, para pautar essa agenda. E depois disso, eu, né, como pesquisador, eu entrei em contato com parte desses documentos, e aí foi quando eu falei, bom, esse precisa ser meu tema de mestrado, porque essa documentação é muito rica. E aí foi aquilo que você falou, né? Tem muita coisa para pesquisar ainda, porque esses temas são muito pouco explorados, são muito pouco pesquisados. A quantidade de pessoas que a gente ainda precisa ouvir, testemunhos, depoimentos, né? Tem que ser rápido, né? E aí eu vou falar para você, eu só ouvi esse recorte agora, e olha que eu sempre brinco, eu não sou sabida, entendo tudo, já li um monte de coisa, sempre eu estou pronta para dar um palpite. Mas esse recorte que você fez aí na questão da dança, do soul, enfim, eu nunca tinha visto. Dessa maneira como foi colocado nas matérias até que Você pode falar um pouquinho sobre Raquel, isso? Como é que foi isso, por exemplo? Essas pessoas eram perseguidas nos bailes que elas faziam? O que acontecia? Pois é, eu acho... Enfim, é isso. Eu vou tentar não falar muito, porque eu poderia falar umas 7 horas. Não, você pode falar. Pode falar 3h30. Fica tranquilo. Pode falar. Tem que tentar sintetizar. Olha, o cachê foi pago pra você falar, entendeu? Bastante. Ô, Lucas, é fofoca. Vai, rápido. Conta fofoca pra nós aí. Como que aconteceu essa coisa Por exemplo, a gente tem uma figura que é talvez uma das grandes lideranças, né, do processo de resgate e preservação da cultura e da memória negra no Brasil, que é o Dom Philó. Dom Philó era produtor, né, de uma equipe de som, tinha uma equipe de som naquele momento, ali nos anos 70, e ele, por exemplo, foi preso e levado para o DOI-CODE, que é o prédio lá da Barão de Mesquita, na Tijuca, no Rio de Janeiro, onde dezenas de presos políticos foram torturados até a morte, alguns desapareceram. Né? Dom Philó foi preso, levado até o DOI-CODE da Barão de Mesquita e foi interrogado. Né? Outros integrantes de equipes de som também foram. Né? Então, a gente tem, por exemplo, um livro clássico sobre a história do funk no Rio de Janeiro, que é o livro do Hermano Viana, O Mundo Funk Carioca. E nesse livro ele narra a prisão do Paulão de uma equipe de som chamada Black Power, que foi preso, também foi levado para o DOPS. E a gente, por exemplo, encontrou lá na pesquisa da Comissão da Verdade os arquivos dessa prisão dele. E por quê? Né? Por que o regime, a ditadura militar... Por que esses caras foram levados? E aí, acho que tem duas respostas complementares. A primeira que é aquela que, quando você lê esses relatórios da polícia política, do DOPS, da ditadura, fica muito evidente. Qual era a questão? A ditadura militar, né, os militares naquele período, eles eram movidos por um conjunto de ideias que a gente chama de doutrina de segurança nacional, que era uma doutrina militar que oferecia... digamos assim, a leitura de mundo deles. Né? Então, o mundo é assim, e como o mundo é assim, a gente precisa agir assim e assado. Né? A doutrina de segurança nacional ela vai ser formulada ali, no contexto da coisa da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a influência dos militares franceses que estão também reprimindo, né, lutas anticoloniais, né, lá em territórios africanos. E a doutrina de segurança nacional, ela... Embora ela tivesse essas influências estrangeiras, né, da doutrina militar dos Estados Unidos, da doutrina militar francesa, ela incorporava aspectos, digamos assim, muito nacionais. Né? Então, ela tinha uma certa leitura sobre o que é a história do Brasil. Então, a doutrina de segurança nacional, ou seja, a forma que os militares pensavam durante a ditadura, e eu preciso fazer esse parênteses, parte deles pensa assim até hoje, era baseado na ideia do mito da democracia racial. O que é a democracia racial? Né? É uma formulação que depois o movimento negro vai desmontar, né? E vai caracterizar como um mito e vai conseguir demonstrar que ela é absolutamente falsa. Mas é a ideia que a gente pode ouvir até hoje, às vezes, em alguns lugares, de que o Brasil seria um país sem racismo. Né? Um país em que as relações raciais teriam se dado de forma harmônica, sem violência. Pô, quem dera, né, cara? As pessoas iam estar sofrendo tanto. Isso era dito né, por intelectuais conservadores, né? Figuras como Gilberto Freire, esse tipo de
pessoas que foram importantes ali no início da década para formular, né, leituras sobre o Brasil, interpretações sobre o Brasil, etc. Esses caras vão olhar a história do Brasil e falar, olha, a gente, ao contrário dos Estados Unidos, nós produzimos aqui um tipo de escravidão que foi completamente pacífico, tranquilo. A gente lê isso. Ninguém sofreu, todo mundo foi acolhido. Exatamente. Porque isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, da coisa da ideia de uma história sem conflito, sem conflitos. Né? História sem revoluções. Mas já vem o negacionismo daí, né? Isso é absolutamente negacionista. Exatamente. Hoje a gente usaria esse termo. Né? Então, essa ideia da democracia racial, ela vai sustentar, vai ser um dos pilares ideológicos dessa doutrina de segurança nacional. E o que os militares, né, baseados nessa leitura sobre a história do Brasil, eles pensam o quê? Que qualquer projeto alternativo de país, que qualquer coisa que saia do que eles consideram o certo, é uma ameaça. É uma ameaça interna, em geral, manipulada por forças externas. E que deve ser combatida. Claro. Que deve ser eliminado. Deve ser combatido. Né? Então, o que acontece? A ditadura militar, ela, por exemplo, produz uma lei de segurança nacional que diz lá em um dos artigos que incitar o ódio entre as raças é crime. Aí você pode olhar e falar assim, peraí, então ele está dizendo que racismo é crime? Que coisa boa, avançada. Mas não, o que estava sendo dito ali? Que, por exemplo, quando o movimento negro acusa a existência de racismo no Brasil, quando o movimento negro denuncia o racismo no Brasil, ele está incitando o ódio entre as raças. Ou seja, o racismo, né, é uma coisa que está sendo importada de fora, e que não existia aqui. Não existia aqui, porque nós somos o país da democracia racial, o país da harmonia entre as raças. E, portanto, isso precisa ser combatido como um problema de segurança nacional. Esse movimento negro que está trazendo esse problema para cá. Exatamente isso. Isso é dito com todas as letras nesses documentos. Tanto é que o título de uma série de documentos produzidos pelo Serviço Nacional de Informações é Racismo Negro no Brasil. O racismo é o racismo negro. Racismo negro. Contra os brancos. Contra os brancos. É isso. Isso está escrito nesses documentos da ditadura. Chama de o racismo reverso, agora né? Virou um racismo reverso. Agora já não, mas agora, não existe. Por exemplo, essa matéria que eu li, do seu trabalho, fala que era uma infiltração dos Panteras Negras que estavam trazendo o comunismo. Isso é bem interessante, né? Porque a gente não tem noção disso. Gente? Porque exatamente. Aí o que acontece? Né? Na leitura desses militares. Bom, não existe racismo no Brasil, portanto, esses caras estão sendo manipulados para trazer isso de fora. Aí você tem, por exemplo, uma equipe de som que não tem nada a ver com organização política, só que tem o nome de Black Power. E aí o DOPS olha e fala, esses caras só podem ser... Estão sendo manipulados e estão trazendo... eles vão escrever, isso também está escrito nesse documento, os Panteras Negras verde e amarelos. Mas, é muita viagem, né? Mas era muita viagem também, esses documentos da ditadura... Que será que eles fumavam, né? É muita viagem, cara. Mas aí tem porque é uma teoria da conspiração muito louca. É um pensamento conspiratório profundamente autoritário, porque ele parte da premissa de que qualquer coisa que não é aquilo que eu sou, precisa ser eliminado. Mas é o que nós estamos vivendo hoje. Sim. É a mesma coisa. É uma releitura. Sem dúvida nenhuma. É isso que nós estamos vivendo. Né? Uma releitura. É uma releitura. porque se você vê o que a gente está vivendo hoje, se você não for hétero, não sei o que, branco, que não pensar assim, não pensar assado, você está excluído, você não faz parte. Exatamente. Você não compõe o que é o verdadeiro Brasil. E aí você é uma ameaça. A verdadeira estética nossa é essa aqui. O que foge disso precisa ser eliminado. A gente tem falas do Mourão, por exemplo, acho que durante o governo ainda, governo Bolsonaro, falando com todas as letras, essa questão, né, da harmonia entre as raças, né, de que não existe racismo no Brasil. Mourão falava isso. Isso que você falou, né? Era uma coisa que se pensava, na verdade, até hoje, né? Porque não houve, depois da ditadura, nenhuma mudança, nenhuma reformulação nos currículos, na forma de formação dos militares. Dos militares, Mas, aí voltando, né? Volta a fofoca. Então, o Filó, essa liderança, vai ser preso, vai ser levado para o DOI-CODE, e os militares vão perguntar para ele, cadê os dólares dos americanos? Coitado! Cadê os dólares dos americanos? Por quê? Porque, olha, se você está organizando, né, você é um jovem negro da periferia ou, né, de uma classe média emergente, mas se você está organizando uma festa para 5 mil, 10 mil
jovens negros também, moradores de favelas, de subúrbios, você só pode estar sendo manipulado pelos Estados Unidos, pelo movimento comunista internacional, pelos Panteras Negras, né? Que estão fazendo isso para quê? Para subverter a ordem interna no Brasil e instaurar o comunismo aqui. Então, eu falei que tinha 2 respostas complementares. A primeira é essa, né? Essa leitura sobre a história do Brasil e essa leitura sobre o que eram essas festas. Mas aí você tem, por exemplo, num documento de uma dessas prisões, um documento chamado Dados de Qualificação. O que é um dado de qualificação? É o seguinte, o que faz uma polícia política? Uma polícia política, ela digamos assim, ela identifica suspeitos em potencial antes deles cometerem um crime. Né? Então, antes. Por isso que ela é uma polícia do pensamento. Né? Ela fala assim, determinados tipos sociais são perigosos. Porque pensam de antemão. De antemão. Então, eu vou controlá-los. Então, a polícia política, ela produz muito esse documento chamado Dado de Qualificação, que é o seguinte, fulano de tal, ele nasceu não sei onde, dados básicos, né? Essa pessoa era o quê? Monitorada? Ela monitorada, né? E aí, no dia tal, esse cara participou de uma passeata. No outro dia, ele participou de uma panfletagem. Depois, ele se integrou a um grupo revolucionário lá. Então, o cara já é um suspeito, né? Ou seja, esse cara não precisa responder um inquérito, um processo para ser preso, para ser torturado. Ele já está conspirando. Ele já é um culpado antes dele cometer qualquer crime. Se você pega os chamados dados de qualificação, por exemplo, de pessoas presas em relação nesse processo contra a equipe Black Power, tem duas informações que não constam, por exemplo, do dado de qualificação de um militante do movimento estudantil branco da PUC. Que é a cor da pele e o salário. Tá lá. Fulano de tal, de cor parda, como eles falam, de cor parda, e sublinhado, cor parda. Recebe um salário mínimo. Você vê que já está marcado, né? Está sublinhado, já está marcado ali. Aquilo não é uma característica dele, aquilo é a razão da suspeita. É a razão da suspeita. Então, assim, embora existisse essa ideia de que esses caras podem estar se reunindo para organizar a revolução, etc., e por isso eles são perigosos, são potenciais ameaças, a ditadura militar ela não opera no nada. Ela não cria a lógica de suspeição do Estado brasileiro. Ela incorpora uma história longa de formas de produzir suspeitos, de produzir pessoas indesejáveis, que remete a toda a nossa história. Né? Então, se você recuperar as leis, se você recupera as instituições policiais, né, que foram criadas ao longo da história no Brasil, o que elas estão produzindo o tempo todo? A ideia de que, olha, determinados sujeitos, por conta da cor da sua pele, por conta do seu local de moradia, são perigosos em potencial. É o que é reproduzido, né, Lucas? Até hoje, né? Claro. As pessoas são paradas, né? Claro. São paradas numa blitz. Se a pessoa é preta, acabou. Exatamente. Né? Isso tem uma história, né? Por isso que isso tem uma história. Estudar história é bom. Porque que aí você vai entendendo. Você vai entendendo do acúmulo dessas camadas, né? Então, a gente tende a olhar a ditadura militar só por esse primeiro viés. A gente não para pensar que a ditadura militar é mais um capítulo de uma história de violência que não começa em 64. E que, para ser entendida profundamente, precisa olhar para isso também. E não termina em 85, exatamente. Então, por que o período da ditadura, por muito tempo, né, ficou conhecido como, talvez, para muita gente, talvez ainda seja, digamos assim, o paradigma da violência na história do Brasil? Porque talvez tenha sido o único momento da história do Brasil, e eu acho que isso aconteceu um pouco depois de 2018, no governo Bolsonaro também, que, por exemplo, homens brancos de classe média alta vão pro pau de arara, né? Não, isso não pode. Isso não pode. Isso é inaceitável. Então, aí a violência aquele jovem fica maior, que ia pro baile e é parado por uma dura da polícia, né, na Avenida Brasil, e vai parar na invernada de Olari, passa o final de semana no pau de arara apanhando, isso faz parte da história, isso é normal. Normal. Isso é comum. O que não pode numa história como o Brasil, né, num país como o Brasil, é um jovem estudante da PUC ser preso e ir pro pau de arara. Né? É a tal da distribuição desigual do luto, né? Ou seja, quando você pergunta se tem muito a estudar sobre a ditadura, tem, porque não é só... A gente não precisa nem olhar novos documentos, a gente pode olhar para o período com novos olhares. Novos olhares. E entender o quão profundo, né, é essa marca de violência, né, de racismo, né, que muito estruturam forte, né? nossas forças de segurança, nossas instituições do sistema de justiça. E é por isso que talvez estudar esse tema ainda pode nos dizer muita coisa sobre o Brasil de hoje. Né? Sobre o que aconteceu agora. Que, enfim,
até com essa sua explicação toda, a gente vê que não é do nada, não surgiu do nada. Claro. Né? E não surgiu de um maluco, um deputado maluco que nunca fez nada, falou um monte de besteira e aí todo mundo saiu atrás dele. Não é. É um processo de que aquilo vem... Por isso, e também isso volta àquela coisa, né? Por que tem gente que quer a volta da ditadura? Porque essas ideias estão muito arraigadas em parte da sociedade. E, por mais que seja duro, a gente precisa reconhecer que partes, inclusive, não só nas elites, né? Uma das coisas mais difíceis de entender, de explicar e de combater do Bolsonaro e do bolsonarismo é o seu apelo entre setores populares. Parte desses super setores. difícil entender. Agora, Mas ele existe por quê? Porque essa ideia não está sendo construída desde 2018 ou desde 2016. Essa ideia remete a quando, em 1830, teve uma revolta escrava em Carrancas, né? Ou então, ali no Vale do Paraíba, ou então a revolta dos malês, e se criou a ideia de que, bom, esses caras aqui são... A revolta dos malês, nós já falamos também. A gente já abordou... É engraçado, né, que as coisas vão se complementando aqui nesse podcast, tá, Lucas? Que a gente fala vem um entrevistado de uma outra área, a gente fala uma coisa. Aí vem um outro entrevistado de uma outra área, a gente fala... E a gente acaba... A gente vai caindo nos temas. E a gente percebe também que a gente vai caindo em alguns temas aqui com você. Mas uma coisa que eu acho, assim, antes desse período que nós tivemos aí de 4 anos atrás... Eu acho que as pessoas, assim, por mais que elas pensassem essas coisas que, assim, que para nós nos remetem coisas bizarras, tipo volta da ditadura, né? As pessoas, elas não expressavam isso, elas não colocavam isso de forma explícita. Sabe aquela coisa? Pô, eu tô pensando uma coisa do Lucas, mas eu não vou falar aqui para ele, não. A impressão que eu tenho hoje, acho que nós temos aqui, é que essas coisas, depois desse período... as pessoas perderam o medo de falar essas atrocidades, né? E aí as coisas estão vindo à tona de um jeito que você fica assim, gente, como é que a pessoa tem coragem de falar um troço desse? Tipo, você pensar, mas tu falar e fala de forma veemente, fala de forma assim, acreditando naquilo mesmo. Então é uma coisa que eu acho que assusta a gente, né? Mas, como é que nós deixamos acontecer isso? Mas aí é que eu vou falar, vou aqui arriscar aí um palpite. Vamos ver o que o historiador fala. É por causa desse processo de conciliação histórico que a gente tem. Então, essa coisa, no meu entendimento, eu acho que ela fica ali momentaneamente adormecido num período... Vamos esperar o quê? 20 anos para começar a discutir essas coisas? E aí ela volta, porque na verdade ela não foi arduamente discutida, ou ela não foi, enfim... A gente não fez um acerto de conta com a história. Então ela ficou ali. Aí daqui a pouco a gente vê, porque no mundo que a gente vive, no espaço em que a gente estudou, com as pessoas que a gente conviveu, a gente nunca viu isso. Quando a gente vê, a gente fica aterrorizado, né? Porque não é à toa que uma das frases que a gente ouvia muito sobre o Bolsonaro ele só fala atrocidade, mas ele fala o que ele pensa, ele não tem medo de falar. As pessoas se reconhecem e falam, pô, eu penso igual, mas eu não tinha coragem de falar. Agora que tem um cara no Congresso falando e ele não é punido, o cara homenageia um torturador e sai de lá solto, eu vou falar também, por que eu não vou falar? Exatamente. Né? Então, de fato, assim... Isso foi encorajando as pessoas, né? Porque você tem um cara que é, né, o líder da nação, vamos dizer assim, e aí as pessoas ficam encorajadas também a reproduzir os seus pensamentos. Mas me conta uma coisa, e como é que você descobriu os documentos do Caetano? Sabe que foi sem querer, né? Foi sem querer, né? Mas conta, como é que foi? Quando você estava lá pesquisando, você viu um monte de papel e falou, opa! Porque, assim, quando eu falo sobre isso, eu faço questão de falar, assim, essa descoberta, né, dos papéis do processo do Caetano Veloso no AI-5, no Ato Institucional número 5, que foi importante lá pro documentário do Narciso em Férias, enfim, que é o documentário sobre a prisão dele. Põe mais um pouquinho para mim. Eu estava pesquisando para esse mestrado, então eu estava pesquisando temas relacionados à música, né? E eu estava pesquisando no arquivo público. E aí, a gente precisa elogiar o que é para ser elogiado. O Arquivo Nacional, e particularmente uma iniciativa chamada Memórias Reveladas, digitalizou, desde 2019, quando essa política pública foi criada,
parte significativa dos documentos do Serviço Nacional de Informações, que foi um dos organismos de controle da ditadura militar. Então, por exemplo, hoje a gente não tem acesso aos documentos das Forças Armadas, mas documentações de alguns DOPs, que eram os Departamentos de Ordem Política Social, né, as polícias políticas estaduais, e documentos, por exemplo, do SNI, apesar de todos eles terem sofrido processo de depuração, né, de destruição, eles estão disponíveis. E o Arquivo Nacional disponibiliza essa documentação do SNI, que são milhões de páginas de papel, milhões. Isso não é exagero, são milhões realmente. Online, é uma pesquisa lá Google. Então, que maravilha! Isso precisa ser elogiado, porque é uma política pública, por exemplo, que nos destaca, assim, um país que lidou muito bem com quase tudo em relação a essa coisa que eu chamei de justiça de transição, né? Que a gente chama de justiça de transição. Mas nesse trato de parte dos documentos, o Arquivo Nacional fez um bom trabalho. E aí, esse projeto de Memórias Reveladas precisa ser muito valorizado. Então, hoje você pesquisa essa documentação da ditadura, que está disponível, online. E aí eu estava pesquisando os temas relacionados à música, né? Naquele contexto, etc. Com essa pegada do som, né? Eu estava pesquisando o som, mas aí você começa a pesquisar o contexto e tal. E eu esbarrei no processo da prisão do Caetano no AI-5, né? Respondendo ao ato institucional número 5, né? E aí a fofoca, né? Já que é pra contar a fofoca, né? A minha esposa, ela fez o mestrado, doutorado com uma familiar do Caetano. Ela é historiadora também? Não, antropólogo. Eu falei, cara, Caetano deve conhecer esse documento, mas custa nada mandar, porque se não conhecer, manda através dela. Ela mandou. E aí, daqui a umas semanas, veio a resposta. Ele não conhecia. Caramba, que legal, ele não sabia. Bom. Nossa, aí, que bom. Vai ficar conhecendo. Tinha um relatório lá sobre o cara. E aí, umas semanas depois, vem essa proposta, né? Da coisa do documentário. Porque, óbvio, né? Que bacana. A Paula Lavigne sabe transformar as coisas em... Ela é Midas, E aí... E aí o documentário é dirigido por dois documentaristas, cineastas incríveis, que são o Renato Terra e o Ricardo Calil. Fala de novo o nome do documentário, Narciso em Férias. Narciso em Férias. Que é o título do capítulo sobre a prisão do Caetano, naquele livro clássico dele. Que é um livro clássico que eu acabei de esquecer o nome, mas... Tudo bem, a gente vai ver aqui agora, mas continua a fofoca. Exatamente, historiador que esquece esse tipo de coisa. A gente vai ver agora. Mas o Narciso em Férias, então, é o nome do documentário. Sim. E aí a gente mandou para ele o documento, ele não conhecia, e isso foi uma das coisas que levou ao documentário, embora não tenha sido a única, né? Assim, porque a gente estava naquele contexto de 2018 em que o debate da ditadura, da coisa do bolsonarismo estava muito quente, né? E era um contexto propício para se recontar aquela história. É o Verdade Tropical, exatamente. E aí Aí o documentário saiu e, enfim, eu tive esse papel. Aí você fez essa pesquisa, eu acabei a pesquisa sendo pesquisador do documentário. É isso, né? Tipo de história que eu podia inventar uma história um pouco mais... Mas foi sem querer. Foi coincidência. Mas quando... Não tem coincidência, porque você estava fazendo o seu trabalho. Exatamente. Aí eu faço questão de, quando eu falo sobre isso, reforçar, assim... Tem muita coisa para ser pesquisada. E não é pesquisada só por historiadores que vão fazer uma tese de doutorado. E nisso tava o Caetano e o Gil, né? Sim, o Gil responde a um processo também. O Gil responde a um processo também. Então, assim, a gente precisa que não só historiadores se mergulhem sobre os documentos, mas que documentaristas, jornalistas, porque a quantidade de informação que ainda tem aí para ser falado, o que ainda tem para ser falado sobre a ditadura é muita coisa. Né? E cada oportunidade que a gente tiver para recolocar esse tema em pauta é importante, porque é isso. Quando a gente está discutindo a prisão do Caetano em 68, quando a gente está discutindo a ditadura, quando a gente está discutindo a repressão aos bailes soul, a gente não está discutindo o passado porque a gente gosta de falar sobre o passado, né? A gente está discutindo o presente, a gente está discutindo a democracia atual. Coisas e o que a gente está vivendo. Né? E é importante que as pessoas estudem, vejam, pesquisem, até para essas ideias não ressurgirem, né, com força, exatamente, como a gente viu agora há pouco, e que está sendo uma luta, tá? E vai ser uma luta para reverter, porque é uma contaminação, vou dizer assim, uma coisa que se aflorou no país todo, né? Enquanto as pessoas estão olhando para um homem, não é um homem,
É todo um movimento que foi criado, uma ideologia. Uma ideologia de extrema-direita. Né? É uma ideologia... Eu vou mal... Bom... Né? O nazismo foi uma e a gente tem uma outra agora. Não acho que seja uma comparação ruim, não. A gente está falando de um fascismo brasileiro. Né? Fascismo brasileiro. Bolsonaro... Muitos historiadores do fascismo discutem, né? Como ele é uma manifestação de um pensamento de extrema-direita. De um pensamento de extrema-direita que incorpora dimensões do fascismo. Isso é... É isso. Agora, então... eu só assim... Para fazer, sei lá, eu tenho... Acho que a gente vai ter que chamar o Lucas para fazer parte 2. Parte 2, Que já a parte 1 já tá quase no final. Combinado já. Não, porque veja só, eu fui militante do movimento estudantil. Vai se entregar, né? Você sabe, idade, essas coisas. Fala. Vou ter que entregar, não vai ter jeito. Eu já entreguei a minha. Você já entregou a sua, né? Então, eu fui em 78. Aí em 78 eu entrei na faculdade, já entrei porque eu, diferente de você, tinha família, né? Meu avô era... E aí, quando eu entrei na faculdade, já integrei lá nos diretórios acadêmicos da vida e tal. A construção da Uni, né? Reconstrução da Uni, etc, etc. Bom, beleza. Aí... E realmente era uma luta, e todo dia era uma luta, né? E era desde a luta por você não pagar o banco do livro lá, que você pagava para xerocar um livro, para ter um livro. Enfim, a meio passo estudantil, e assim ia. Eu era classe média, estudava psicologia numa faculdade católica, ou seja... Né? Longe de ser classe operária, tá certo? E é bem isso que você falou mesmo, era um movimento pela democracia que vinha muito das camadas mais altas, e por isso que tomou alguns rumos, eu concordo com você. E a gente viu muito pouco sobre outros jovens, né? Tanto é que o movimento estudantil durante anos ficou sendo um movimento estudantil, um movimento de jovem, que era só dos jovens da escola. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que hoje eu vejo um enfrentamento, né? Um enfrentamento bem mais... Como que eu vou dizer para você? Eu gosto mais do enfrentamento que eu vejo hoje, tá certo? Então, eu pego o padre Henrique Vieira, tá certo? Eu pego o padre Henrique Vieira, eu vejo que ele é pastor. Vejo nele o perfil de um homem da igreja, de não sei o quê, um cara que tem um conteúdo, uma cultura, uma inteligência, consegue dialogar, né? E dialoga. Quando eu vejo o ministro lá como é o nome dele? O ministro que ficou no lugar da Damares? Silvio de Almeida. Cara, aquele homem é um negócio assim, tipo, impressionante. Um diálogo, né? Ele tem uma formação intelectual e política e social que é, assim, imbatível, né? E aí não é aquela militância que a gente tinha de pau daqui, pau dali. Você pega e encontra os caras como essa deputada trans, como é o nome dela? A Érica Hilton. Porra, ela é sabida demais da conta, gente. Ela é muito sabida. E ela enfrenta um debate com você que você fica... Eu tenho acompanhado bem ela, enfim. E assim sucessivamente. Até o Flávio Dino, que eu adoro também, com aquele humor muito peculiar, mas que faz esse enfrentamento, né? E, enfim, outros. Não preciso ficar aqui falando. Então, eu vejo que você hoje tem um enfrentamento... Não de maior qualidade, não é isso, porque a gente também tinha qualidade, a gente estudava pra caralho, a gente se dedicava, a gente fazia, mas é um outro enfoque, entendeu? Eu sinto que talvez a gente consiga botar mais os pingos nos is, entendeu? Em algumas questões. Eu entendo o que você fala, e eu acho que, mas tem uma razão, porque eu gosto tanto de estudar esse período da redemocratização, porque aquele ano foi um momento, digamos assim, de muita imaginação política, né? Porque quando você está saindo de uma ditadura militar e está inventando o que vai ser uma democracia, né? A gente está falando de um contexto, né? Da ascensão das lutas operárias que vão produzir o Lula, por exemplo. Sim. Né? Contexto do que a gente vai chamar dos novos movimentos sociais, que são os movimentos de mãe, né? Lutando pelo direito à creche. E é um momento em que esses movimentos estão emergindo. O movimento, né, que naquela época era chamado de movimento de mulheres, mas que é um movimento feminista. Que naquela época era chamado de movimento gay, mas que dá origem, né, toda a luta LGBTQIA+. Essa questão da recriação, a reinstituição do movimento negro a partir dos anos 70. Eu vou falar para você, chamava LGBT.
Pois é, não, sim, e aí era um movimento pequeno, e hoje ele tem uma Constituição muito mais ampla e tal. A Constituição do Movimento Negro Unificado, em 78... Ou seja, era um debate, exatamente são esses debates que hoje, como eu falei, eu acho que eu vejo eles sendo incontornáveis, por exemplo, quando eu estou lidando com meus alunos, né? Eles saíram de uma esfera, de uma militância e ganharam o mundo com os ônus e os bônus que isso significa, né? Porque essas são pautas que estão aí para serem discutidas. Então, você tem discussões internas desses movimentos. Né? Não saem mais de pauta. Tem uma perspectiva mais liberal, tem uma perspectiva mais radical, mais socialista. Mais... Agora, isso só existe porque essas pautas se tornaram agendas centrais, né? Esses movimentos estão emergindo nesse final dos anos 70 e você tem essa discussão sobre... Mano, o que vai ser essa democracia, né, que a gente vai constituir? E você tem experiências, inclusive, de governo naquele momento que vão ser muito transformadoras. Por exemplo, o governo Brizola, no Rio de Janeiro, que é eleito no início dos anos 80, falando o seguinte, olha, isso que a gente fez em relação aos presos políticos, né, de garantir direitos humanos, de evitar a tortura e tal, a gente precisa fazer também em relação ao conjunto da população. Então, eu quero uma polícia que não faça operação policial. Que não suba a favela dando chute na porta de casa de morador sem mandado. O Brizola vai propor isso como um horizonte político, né? E o início dos anos 80 é muito rico nesses debates. O que significa direitos humanos? Né? Vai ser uma ideia restrita para preservar os presos políticos ou vai ser um bem de todos? Né? É um momento em que vai se multiplicar uma resistência a esse ideal de direitos humanos também. Bandido bom é bandido morto, direitos humanos para humanos direitos, né? E é um momento de muita abertura, né? Muita possibilidade de futuros diferentes. Aquilo que a gente estava falando, né? De tentar mostrar para as crianças, né? Para os jovens, que o passado, né? Tem momentos do passado que são momentos em que os futuros são muito diferentes. Os futuros possíveis são muito diferentes, né? E eu acho que aquele era um momento de ascenso dessas lutas, né? A gente hoje... Apesar dessa vitória inquestionável dessas agendas, a gente, infelizmente, eu acho que vive uma conjuntura um pouco distinta, né? Assim, a gente não está falando de uma ascensão do movimento de massas, a gente não está falando de um momento de otimismo. Pelo contrário, o que mais se ouve é um certo pessimismo, até a coisa da crise climática, né? Tem a coisa do avanço dessa extrema-direita. O que não significa que né, não tenha horizontes de transformação radical, né, possíveis, mas eu acho que voltar a esse período do final dos anos 70, da abertura, nos permite pensar, voltando aqui, né, a nossa democracia podia ter sido diferente, né? Ela podia ter sido... Ela podia ter incorporado essas agendas... Exatamente, lá atrás. E não agora. Aí a gente já estaria bem mais à frente. Porque hoje a gente vê um leque, né? O leque é maior, né? É assim... Claro, o movimento sindical que emergiu na década de 80, enfim, tudo essa democracia que a gente não sabia como fazer, né? E aí a gente tinha 19, 20, 25 anos. Ia fazendo, né, Sandra? Só ia fazendo, né? Não tinha fórmula, não. Ia construindo, enfim, você vê a eleição de 89, tínhamos 29 anos, 30 anos, era uma coisa da sua idade, certo? Então, assim, e foi um momento... com Brizola candidato, com Lula candidato, com muita gente, entendeu? O PSDB era também um partido muito... Enfim, mas que resultou que talvez a gente tenha que aprender um pouco, eu acho assim... a aprofundar mais as coisas, a não ter medo de ir a fundo nas questões, entendeu? E assim, e às vezes a gente, nessa coisa, a gente vive discutindo, toda vez que a gente se reúne para fazer pauta do programa, a gente fica batendo boca o tempo todo, discutindo sobre como que a gente acha, como que a gente vê, então assim, o que eu acho é que assim, a gente precisa aprofundar mesmo mais as coisas, entendeu? No sentido de debatê-las com profundidade mesmo, sem medo, né? E sem rótulos e tal. Eu tenho assim, eu fico muito triste em ver algumas coisas do Congresso Nacional, mas também fico muito contente em ver algumas pessoas, sabe? Acho que dá uma outra visão. Deixa que é para outra pauta. A outra pauta. Eu acho, Ana Lucas, na verdade, já falei aqui em outros programas, que a gente está numa trincheira mesmo e não e a batalha não para, sabe? A luta não para. É o tempo todo tendo que falar desses temas que deveriam ter sido pautas centrais lá atrás. E que não foram, e que agora, né, mas continuam, perduram ainda bem, e continuar falando e não deixando que atrocidades
ressurjam, né? Por isso tão importante sua pesquisa, tão importante seu trabalho com os alunos. Que bom que você não ficou só na área acadêmica e veio dar aula pro ensino fundamental. Que bom que você está aqui em Maricá, né? Que bom que você está no Simples Assim. Que bom que você está no Simples Assim. Mas eu acho assim, muito bacana, muito louvável esse trabalho. De professor de história, parte de sociologia, que eu acho que é uma das disciplinas que mais abre horizontes, tá? Para os jovens. E é isso. Te agradecer muito. E falar que você já está convocado para uma segunda parte. Parte 2. A gente vai ver como é que a gente faz. Eu tô aqui todos os dias, gente. Só sai da escola, vem para cá. O nosso Simples é isso. É uma trincheira mesmo. E foi muito bom, porque, por exemplo... Você sabe que é simples assim, porque a gente quer falar de coisas complicadas de maneira simples. Então, assim, e esse nosso programa, ele vai ainda render alguns cortes, que a gente vai fazer uma boa divulgação sobre ele. Você vai poder até divulgar bastante ele com seus alunos, pra gente, né? Pede pra essa molecada ver. Você não Simples Assim, ó. Fala assim, gente, olha, assiste o Simples Assim, que eu vou fazer um trabalho e vai valer nota. Brincadeira. Não, mas é isso. A gente precisa dar nosso recadinho. A galera precisa lá clicar no sininho, né? Gente, olha só. Super agradecer vocês que estão dando audiência pra gente aqui. Agradecer o Lucas aqui pelo bate-papo maravilhoso. É sempre bom, né, falar, né? História é uma coisa intrigante, eu né? gosto. Que a gente vai falando, vai falando. Historiador, eu gosto de falar, né? Eu gosto de falar, né? E a gente ainda pede pra pessoa falar fofoca, é uma coisa, né? A gente fica falando. Mas aí vocês entram lá. Gente, olha só, sabe o que eu tô observando? Vocês só estão vendo lá nas redes sociais, vocês não estão indo no YouTube, gente. Tem que ir lá, se inscrever, ativar o sininho, comentar, curtir, compartilhar, colocar nos grupos aí todos de vocês. Não adianta, olha, só lá no Instagram, no TikTok não vale. Tem que ir lá no YouTube também, seguir a gente. Tá certo? E bota lá no grupo da escola, do professor de história, do professor de geografia, sociologia, no grupo da família. Ó, nós precisamos muito lá do cliquezinho de vocês. Agora, vamos falar dos nossos patrocinadores, Isabel? Vamos. Você tá muito bonita hoje com essa roupa, Sandra. Hoje eu tô me achando. Tá, né? Tô me achando. Eu já senti porque, quando você sentou, eu falei, ela tá se achando. Eu tô até aqui de perna cruzada e tal, bonita, eu tô me achando aqui. Isso aqui é a fulana, aquelas meninas lá, ela já conhece tanto a gente, né, Isabel? A gente chega lá, a roupa já tá até pronta. Maravilha. Ó, lá... Beijo pra Lu e pras meninas lá, são maravilhosas, atendimento maravilhoso. Segue lá, ó. Fica fulana ali, ó, Maricá, fica lá no Boulevard, é uma loja multimarcas maravilhosa. Mas entrega, tá, gente? É só entrar aqui no Instagram, entrega no Brasil todinho. No Brasil todinho. Nós temos também a Kena Rio também, que é uma outra loja aqui também, nos veste, Kena _Rio. Atendimento personalizado também multimarcas. Super bacana. Só vocês correrem lá. Lá sim vocês entram no Instagram, no nosso Instagram e YouTube. Lá só Instagram. Isso. E esse brinco maravilhoso que a Sandra tá usando... Você vê, ó. Hoje, assim, eu até mandei recuperar essa pulseirinha antiga minha, mas essa daqui da... Não sai do teu braço, né, Sandra? Não. Merinda? É a Merinda, Raquel. Raquel, ó, hoje eu tô com um brinco novo, tá vendo, ó? Gostou? Você que mandou? São peças exclusivas aqui da Merinda, também Raquel, entrega. É só entrar aqui no Instagram da Merinda. Da Merinda Oficial. Olha, saiu uma coleção nova agora. Nossa, corre lá pra você dar uma olhada. E assim, ó, é pra todo mundo, tá? Agora eu quero não é só pras meninas, não, é pra todo mundo. Perguntar uma coisa. Gostou? Faz o tietinho aqui. Faz o tietinho. Não, brinda aqui com o meu vinho também. Sabe de onde é isso aqui, Falei Lucas? Que eu não ia beber, mas... Você sabe de onde é? É irresistível, cara. Maltz, cervejaria. A Maltz tem um atendimento, assim, se quiser fazer festa em casa, em qualquer lugar, eles só encomendar. Entregam, chopeira, tudo, muito legal. E eles estão com um restaurante maravilhoso em Itaipuaçu. Muito bom. Obrigada, galera da Maltz aí. Viu? Nosso convidado, amor. Mas você vai dar que presente pro nosso convidado? Mas o presente... Fala a verdade. Amor, mas o presente... Mas o presente... Vai ser
um espetáculo, um vinho maravilhoso da Casa Da Casa Amor, Não tava esperando. Aqui, é pra Adorei. você. Pra você aproveitar Obrigado. o friozinho. Rogério, querido, Adorei. obrigada pelo carinho, tá? Casa Moa também, eles entregam, tá, gente? Vocês podem fazer um... Como é que chama, Sandra? Eles Assinatura? têm uma assinatura, eles têm uma caixinha, um kit de assinatura. Tem um kitzinho de assinatura. Vocês entram aqui, ó, e vocês conseguem lá acionar a equipe do Rogério para ter um vinhozinho diferente. Eu não sei como é que é o kit, não sei se é 1, 2, mas assim, aí tem joguinhos, tem história do vinho, é muito legal. Tem o que combina, o que não combina. Show, enfim, maravilhoso. Muito lindo. Queria propor um brinde aqui nós três. Já brindamos, vamos brindar de novo. Mas brindar é sempre bom, né, gente? É bom, né? Foi bom esse papo, adorei. cara. Eu gostei dessa conversa. Você gostou? Eu gostei dessa história da parte dos documentos. Uhum. Agora, como é que é o relato dos caras, né? Que aí você... É como se você estivesse dentro da cabeça. Eu ia falar uma coisa que eu não sei se vou me exceder no tempo. Não, pode porque a gente tem uma coisa... Que a gente lê essas coisas e tende a achar, às vezes, graça, né? Porque por exemplo, esse negócio do Caetano. Tem lá uma parte que o documento fala assim, ele é, como é que é? Subversivo e desvirilizante. Desvirilizante. Gente, eles inventavam adjetivos. Tira a virilidade, né? A música dele tiraria a virilidade dos homens. E olha que bacana, eles criavam adjetivos. A criatividade é incrível. Era um raio desvirilizante. Só que aí você lê isso, você tem vontade de rir. Assim, aí você claro. para pra pensar, cara... A cabeça dos caras daquela época mesmo. Isso é engraçado, mas isso sustentou um regime autoritário por 20 anos. Isso, a gente olha para Damares e ri, mas... É verdade. Cara, ela foi ministra por 4 anos, ela é senadora da República e ela é uma figura que tá aí... Uma figura pública. Que influencia tá aí pessoas. Pra que ser tem outras voto. coisas no futuro. E tem voto. Aí você não é indicada com Não é engraçado, né? Não, e aí eu vou relatar outra coisa. É muito desesperador. Foi né? tudo isso, e agora a família, né, o tio, sei lá, foi pego com o quê? 300 quilos de maconha dentro de um avião. Mas ela foi dizer que foi eles que avisaram que a maconha alguém botou no avião deles. Mas eu vou ter que rir um pouquinho, viu? Não, eu acho que a gente tem que rir. Eu vou te falar uma coisa, sabe? Porque eu acho que ela viu Jesus na goiabeira por causa dessa maconha do avião, cara. Só pode ser, cara. Você tem que ter cuidado pra você falar, você sabe. Não, Isabel. Não, porque você é o seguinte, tem. é muito que ela triste. fala as coisas. É muito triste tudo isso, é verdade. É muito triste. Porque, assim, são figuras caricatas que nos levam à risada, muitas vezes, mas que devem nos convocar uma profunda reflexão de, nossa, né, que sociedade é essa, né? Que país é esse que a gente continua produzindo essas figuras e convivendo com esse tipo de ideia como se fosse algo... E você sabe o que acontece? Eu acho que as pessoas, até por achar engraçado, né? Porque a gente ri aqui e tal, mas, né? Até, assim, quem tem algum poder de mando, algum poder, né? Alguma influência que pode mudar, modificar, de repente olha para essas figuras e acha engraçado e não vê que essas figuras, elas vão avançando. Isso. Elas vão avançando. E aí, quando avança... A mulher fica lá 4 anos como ministra, a mulher, com todas essas problemáticas, é senadora da República, é uma figura pública, ela influencia pessoas, ela está dentro de igreja, né? Então, assim, eu acho que quem está mais à frente deveria pensar mais nisso. Não, né? eu acho que a gente tem que ser mais... A gente tem uma encarar tendência, isso com mais né? seriedade. Porque essas pessoas não estão para brincar. Sabe que a gente tinha um debate muito grande na época do governo Bolsonaro, que era essa coisa assim, tudo era como é que era a expressão? Cortina de fumaça. Isso. Não, o Bolsonaro falou um negócio do Golden Shower, cortina de fumaça. Como se esses pânicos morais que essa extrema-direita cria, né, como se a discussão dessa coisa lá da mamadeira, essas fake news... Como se isso fosse, assim, algo secundário do projeto político deles. Não é, né? E não é, não. Isso está no núcleo fundamental do projeto político dessa extrema-direita, porque é um projeto moral de sociedade, de definição de quem é bom, né? De quem é virtuoso, de quem é mal, quem precisa ser eliminado. Quem não cabe nessa nossa comunidade moral, né? De pessoas virtuosas, perfeitas. Quem é desviralizante. Né? Exatamente. E aí,
nesse corte moral, no outro lado cabe o desvirilizante, cabe aquele jovem negro que vai pro baile porque tem um black, cabe o comunista, cabe o professor de história, né? Vai aumentando, né, o rol de sujeitos indesejáveis, né? Porque aqui nesse mundo cabe quem? O homem branco, hétero, que pensa na família. Que, né, da família tradicional, que vai à igreja. E a família é a tradicional. Exatamente. Todas essas outras pessoas aí não pensam na família, né? Não. Essas aí elas querem destruir a família. Né? Só eles têm o direito a um afeto familiar, a ter filhos. Então, gente, é isso que eu falo pra vocês. Simples assim, assim. A gente tinha encerrado o programa, a gente voltou pra de novo pro programa. E eu vou voltar mais uma vez. Porque eu fiquei pensando, eu terminei de um jeito negativo quando eu falei da coisa de que a conjuntura hoje é mais pessimista que lá. Termine positivamente. O início da ditadura, o final da ditadura, o início da democracia. Mas eu concordo 100% quando você menciona essas figuras, o Silvio, a Érica, o Henrique, várias outras que a gente podia ficar aqui, que são lideranças que hoje é isso, nos mostram que, olha, não dá mais para discutir democracia, não dá mais para discutir um projeto de país que não incorpore, né, a questão do racismo, a questão da LGBTQIA+, fobia, a questão do genocídio indígena, a questão da misoginia. Então, essas pautas que parte da esquerda não conseguiu perceber a importância lá atrás, no início da ditadura, hoje eu acho que está no momento que, embora numa conjuntura talvez mais pessimista do que aquela, é um momento de novo, de horizonte de futuro em aberto. E que está aí, né? É um governo que está para ser disputado, é um futuro que está para ser disputado, são políticas públicas que estão aí para ser disputadas, né? Você tem como ministro um Silvio de Almeida, um Maniele Franco. Isso te dá uma outra... São sinalizações de que parte, né, de um governo de frente ampla, com muita dificuldade para governar, está disposto a talvez mudar em algum nível essa tradição histórica de conciliação, de esquecimento, né? Então, a gente precisa fortalecer essas figuras, precisa fortalecer esses debates e falar, olha, a gente não vai topar mais essa tradição do esquecimento, do silêncio, da conciliação. A gente vai falar sobre a violência da escravidão, a violência da ditadura, a violência do bolsonarismo, né? Porque é a única forma que a gente tem de pensar na construção de uma democracia em que não é que só a tortura contra o preso político vai ser inaceitável, mas que uma chacina no Jacarezinho vai ser inaceitável. Sim, isso aí. A juventude negra sendo assassinada vai ser inaceitável, né? Que a morte do Dom e do Phillips, das lideranças indígenas, é inaceitável. Acho que a gente precisa, né, nesse momento de reconstrução da democracia, incorporar isso que a gente teve dificuldade de incorporar. Lucas, não demorar 10 anos para falar, exatamente, né? E falar assim que acontece. Exatamente. É isso aí. Nós também temos o nosso Spotify. Nossa playlist, nossa música, você está esquecendo. Eu só quero falar para você, Isabel, que faz 1h20 que nós estamos conversando. Mentira sua. 1h20. Passou, não senti isso? Você não sentiu, é isso aí. Ela toda vez, vou te contar uma fofoca, porque nós estamos aqui na fofoca. Toda vez que a gente vai fazer o programa, falar, hoje vamos fazer um programa de meia hora, 40 minutos. Eu falei, Isabel, será que a gente consegue? Não, hoje vai ser de meia hora, 40 minutos. Mas diga, se quiser, não convide um historiador ou um professor de história. Exatamente. Então é isso. Então agora assim, não deu 1h20 falando aqui. Eu já escolhi minha música. Em homenagem à pesquisa dele. Eu também escolhi. A minha já vou falar, London, do Caetano Veloso. Que fez essa música lá em Londres, no exílio. No exílio. Era essa, a minha. Qual que é a sua? A minha é uma música que foi composta pelo Chico, né? Chico Buarque, e pelo Gilberto Gil em 73 e chama Cálice. Cálice. E foi uma música também dessa época aí de ditadura, né? Uma música, inclusive, ela demorou para ser gravada por conta de toda a censura, né? E era muito legal nessa época que tanto os meios de comunicação, os artistas, eles tentavam driblar, né, essa censura e aí colocavam, assim, nas entrelinhas, né? Tanto é que o nome dessa música é Cálice, né? Cálice, né? Cálice, mas também pode ser de cálice, né? Cala sua boca e deixa a gente falar. É isso. E qual é a sua, Lucas? Eu vou nessa linha de pensar naquele período, mas também, a partir do que a gente discutiu, vou sugerir Tony Tornado. Tem uma música dele que é muito bonita, chamada Se Jesus Fosse um Homem de Cor. E por que o Tony Tornado? Exatamente porque essa documentação sobre os bailes, as primeiras
os primeiros documentos que a gente encontrou datam ali da virada dos anos 60 para os anos 70, monitorando a presença do Tony Tornado, por exemplo, em programas de TV, né? E inclusive no famoso Festival da Canção, né? Então, quando a gente pensa na ditadura e pensa, né, Festival da Canção, ditadura, o que a gente pensa? Aquela história lá do Chico Buarque, né? A história do Carcará, e aí o Geraldo Vandré. O Geraldo Vandré. Só que o Tony Tornado foi perseguido ali pelo Exército. O Exército produziu um relatório sobre o Tony Tornado quando ele cantou no Festival da Canção, acho que, não lembro se 70 ou 71. E esse relatório, assim, descreve, né, a mobilização do Exército que ficou no entorno do show para que, se ele fizesse o movimento qualquer movimento, se ele fizesse o punho erguido, ele seria preso. E é isso, assim, a gente não costuma incorporar uma figura como Tony Tornado, esse tipo de memória, essa música, no rol de assuntos que a gente fala quando fala da ditadura, né? Então ainda tem muita coisa a falar. Mais uma surpresa no final do programa. Aí, ó, tá vendo? E eu não consigo mais falar assim sobre. Também é história, cultura e tal. Parte 2, já tá convidado. Mas peraí, quero saber de uma coisa. Vocês concordam? A gente pode terminar agora. Terminamos. Vamos voltar. Aqui, Lucas, vem brinde. Gente, foi bom, foi bom demais. Tomara que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Lucas, pelo seu tempo. Obrigado pelo seu tempo. Prazer, querido. Tchau.